Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao seu canal de História da Filosofia no Oriente, no Ocidente e na África. Então a gente agora vai continuar falando sobre o Egito Antigo. Nós estamos fazendo esse resumão de história, de filosofia, da história da filosofia egípcia antiga para contextualizar o ambiente em que vai surgir os primeiros filósofos africanos. Então a gente agora vai continuar entrando no tema das fases das dinastias egípcias. Vadmeia com fases das dinastias, nós vimos no período pré-dinástico, que foi de cerca do ano 5000 ao ano 3000 antes da era cristã, o surgimento de duas culturas separadas, o Alto e o Baixo Egito, que foram a base da civilização egípcia. Vimos que com o rei Narmer unifica-se as duas culturas. Nesse período de grandes inovações, o Egito fez surgir para o mundo o Estado, a religião organizada, a invenção de forças militares ou exércitos e o desenvolvimento da escrita. Primeira dinastia. O período dinástico inicial começou com a primeira dinastia e terminou com o final da segunda dinastia. Gradualmente, o Estado egípcio foi completamente formado e os faraós começaram a construir enormes tumbas subterrâneas, cheias de bens preciosos. Reino Antigo. O Reino Antigo começou com a terceira e terminou com a sexta dinastia. Nesse período se consolidou a teocracia, sendo por ideologia disseminada naqueles tempos a realeza de origem divina. A difusão de uma crença em um imperador com autoridade divina foi o triunfo mais importante dos primeiros reis do Egito. Entre os anos de 2600 e 2300 antes da era cristã, as grandes pirâmides foram construídas. A primeira pirâmide foi a do rei de Djoser, da terceira dinastia. Ele construiu a pirâmide dos degraus em Saqqara. A grande pirâmide do rei Khufu em Gizé representou o ponto culminante da evolução das pirâmides. Primeiro período intermediário. O fim do Reino Antigo foi seguido por um período de agitação política, chamado de primeiro período intermediário. Os pobres se levantaram contra as elites e os governantes. Foi um tempo de grande insegurança, onde as pessoas temiam por suas próprias vidas. O Egito tornou-se dividido novamente. O Reino do Meio, a era das fortalezas e expedições militares. Mentuhotep I, o grande faraó da 11ª dinastia, conseguiu reunir e assumir o controle de todo o Egito por volta do ano 2100. Esse foi o começo do período chamado Reino Médio. Assim como o Reino Antigo é conhecido pelas magníficas pirâmides, o Reino Médio tinha suas fortalezas. Este foi um período de expansão militar e aumento do território do Egito. Toda vez que o Egito se expandia para uma nova área, construíam uma grande e impressionante fortaleza para sinalizar ao inimigo que os egípcios estavam ali para ficar. Todas as fortalezas compartilhavam elementos arquitetônicos comuns, como baluartes, soldados habilitados para atirar contra o inimigo, paredes feitas de tijolos de barro, com passagem no topo, permitida que os soldados patrulhassem a fronteira, valas brancas ao redor das paredes e escadas amuralhadas ao Nilo serviam para auxiliar os ataques de fornecimento e navais ativados. Segundo período intermediário, o Reino do Meio terminou e o segundo período intermediário começou por volta do ano 1800 antes da era cristã. Ao começar o período Ixo, o Egito se divide novamente. O Novo Reino. O Novo Reino começa por volta de 1550 antes da era cristã. Nesse período se estabelece um exército permanente. Todo mundo poderia se juntar ao exército. O treinamento de um soldado começava aos 5 anos de idade e o serviço profissional aos 20. Embora, como em outras ocupações,
As funções militares eram passadas de pai para filho. Outros poderiam se tornar soldados e aumentar suas fileiras ao longo do tempo. O exército foi dividido em 5.000 homens. Cada um deles era nomeado após um deus. Todos os generais das divisões eram filhos da realeza. As divisões eram altamente especializadas. Haviam arqueiros, lanceiros, quadrigários e mercenários estrangeiros. O exército também foi dividido em anfitriões, empresas, pelotões e esquadrões. Os soldados eram acompanhados por seguidores do acampamento, responsável por limpar, cozinhar e buscar água. Também por trompetista e bateristas que sinalizavam a tática durante as batalhas. Também por portadores padrão e escribas que registravam o número de mortos e o número de prisioneiros. O novo reino tornou-se um verdadeiro império governado pelos famosos faraós Tutankhamon, Akhenaton e Ramsés II. Decadência e fim da civilização egípcia antiga. A cultura tradicional egípcia começou a afundar no final do Novo Reino, por volta do ano 1185 a 1070 antes da Era Cristã. O trono mais uma vez voltou a ser dividido, terceiro período intermediário. A queda do Egito foi um processo gradual que durou mais ou menos 1000 anos. Invasões estrangeiras e mudanças frequentes de dinastias caracterizavam essa época. Finalmente, o período greco-romano, entre os anos 330 e 30 antes da Era Cristã, que começou com a invasão de Alexandre Magno e causou algumas grandes mudanças culturais. O declínio do Egito se deu no reinado de Ramsés XI, anos 1098 a 1070 antes da Era Cristã. Vários problemas econômicos reduziram lentamente o poder do faraó. Os sacerdotes de Amon, por outro lado, multiplicaram seu poder e riqueza. Eles se tornaram tão poderosos quanto o faraó. A única diferença foi que o rei tinha o controle sobre o exército. Período tardio. Em 671 a.C., da Era Cristã, o rei assírio Esarhaddon invade o Egito. Nas 2 décadas seguintes, o Egito ficou sob o controle assírio. Após a derrubada do Império Assírio, o Egito volta a ter liberdade novamente. Porém, em 525 antes da Era Cristã, os persas invadem o Egito. O rei persa Xerxes conseguiu esmagar todas as revoltas dos egípcios. Porém, os egípcios, com a ajuda de mercenários gregos, conseguem assassinar Xerxes. Os egípcios passaram todo o período tentando se livrar dos persas, enquanto sua cultura e poder caíam ainda mais por volta do ano 400 antes da Era Cristã. O último faraó do Antigo Egito foi Nectanebo II, que lutou contra o rei persa Artaxerxes III e perdeu. Ele morreu em 343 antes da Era Cristã. Depois disso, todos os governantes do Egito passaram a ser estrangeiros. Em 332 antes da Era Cristã, Dario III abriu as fronteiras para permitir a entrada de Alexandre Magno.